ou em uma circunstância, mas eu não posso deixar ela ir me dominar, porque se ela me dominar, aí eu vou pecar. Então as obras da carne nada mais é que a natureza pecaminosa com os seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo o seu inimigo mortal, que lhe acompanha todo o tempo, todo momento. Aqueles que dão ouvido a esses desejos, a estas práticas, a estas obras, estão vivendo debaixo de servidão, mesmo tendo confessado a Cristo, mesmo tendo entregue a sua vida a Cristo, estão debaixo de servidão, de pecado. E o apóstolo Paulo escreve que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos do pecado. Aleluia. E agora feitos servos da justiça. Aleluia. Não do pecado. Ele diz: e o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Por quê? Porque nós não andamos nas obras da carne. Não andamos, jovens, nas obras da carne. Então, aqueles que viverem nesta prática, segundo o próprio texto que nós lemos, no capítulo 5 de Gálatas, e o versículo 21, ele diz que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então, anote aí no seu caderninho. Se não for no papel, anote aqui, somente. Se viver, olha só, se viver debaixo das obras da carne, não tem parte do reino de Deus. E alguém às vezes quer justificar as suas práticas. Não porque eu sou assim mesmo, não porque quando eu faço assim mesmo. O texto bíblico diz, eu vou ler de novo, 5:21. Olha o que Paulo diz. Ele diz que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então é algo que nós precisamos conhecer. Como você acha, não é importante a gente conhecer e saber se eu não posso dizer assim. Eu não posso ver esta prática, porque se eu não tiver essa prática, a Bíblia que está dizendo, não, o pastor está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que não tem parte no reino de Deus, e não vai, e não tem nenhum sentido ser crente, e não tem nenhum sentido vir à igreja, e não tem nenhum sentido ter tantos e tantos carros na igreja, se não for para morar no céu, se não for para desfrutar do reino de Deus. Tudo isso só vai valer a pena se for para chegar no céu. E ele está dizendo, quem esses tais coisas praticam, não vão herdar o reino de Deus. Então, temos que ter cuidado. Não herdarão o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal e pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua. Esta natureza pecaminosa, este desejo pecaminoso deve ser resistido continuamente. Até quando, pastor? Até o dia que fomos glorificados. Aleluia. 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 Não tem um texto de Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, que ele diz assim: eis que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, né? Olha o texto aqui para nós, estamos no grupo de doutrina, não tem pressa. 1 Coríntios 15, 51, ele diz: eis que eu vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Seremos o quê? Arrebatado. Transformados. Porque convém que isso que é o que, irmão? Corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de quê? Da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte pela vitória? Onde está o inferno pela vitória? Ora, glória da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Então nós estamos neste conflito contínuo, esta peleja interna, contínua, até quando? Até o dia que o que é mortal for revertido da imortalidade. Até o dia que o corruptível se revertir da incorruptibilidade e que nós ouvirmos o soar na última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse dia, irmão, que essa guerra vai cessar. Meu Deus. Às vezes eu vi alguém chega e diz: pastor, eu aceitei Jesus, eu vivo lutando e vivo pelejando. E aí é uma luta, e eu fico só olhando, esperando chegar a minha vez de falar. Na hora que chega a minha vez de falar, eu digo: parabéns, bem-vindo ao exército de Cristo, você está numa guerra. Se alguém quer passear na Disney, caça outro lugar, porque servir a Cristo não é passear na Disney, servir a Cristo não é fazer banquete, servir a Cristo é entrar na fileira do exército de Deus e pelejar 24 horas e ainda fazer hora extra contra as forças do mal e vencendo-as em um poderoso nome de Jesus. Glória a Deus! É guerra, é peleja, é batalha. Até o dia que soar a trombeta de Deus. Meu Deus! Entendeu? Oh, Vai ser glória! um dia aquele hino também, né? Vocês se acham que vai ser só glória, né? Vai ser aí outro canto, vai ser só vitória. Aí sim, vai ser tudo isso aí. Oh, Deus! Mas por enquanto é guerra, é peleja, é renúncia, é renúncia. Então nós temos que pelejar contra isso. Porque essa natureza não está, precisa sim ser resistida. Ser resistida. E isso que aí é o grande diferencial. Por que alguns conseguem viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, e outros não? É porque muitos não conseguem resistir o mal e o pecado. E às vezes o pecado no que nos rodeia tão de perto. O pecado nos rodeia não é de longe não. Não é fazer um bichinho com o olho de longe. Esse pecado não só fazer um bichinho com o olho, você tem que fazer bichinho. Tu não sabe que é fazer bichinho com o olho. Não. O pecado não está lá longe fazendo bichinho com o olho, não. O pecado está aqui, ó. E nós temos que fazer o quê? Resistir. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Em outro texto, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém, quando tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Porque não pode ser tentado, mas quando tentado, ele é englobado, ou seja, ele é do seu próprio desejo.
dia o escape, e ninguém é tentado senão com tentação humana. Ei, irmão, nós não precisamos ceder ao desejo da nossa carne, da velha natureza. Nós temos dentro de nós um Espírito Santo, um Espírito de poder que nos ajuda a vencer a tentação. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Uma guerra contínua Santo Deus. que nós travamos Meu Deus. contra a natureza caída, Oh, através do auxílio do Espírito Santo, aleluia. através da ajuda do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Agora, o segredo da vitória, o segredo da vitória de não se ver uma vida debaixo das obras da carne, o apóstolo Paulo revela aqui no texto de Gálatas. Oh, Jesus. Ele diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O segredo não é fazer força. O segredo é ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia, O Jesus. segredo é ter intimidade com o Espírito de Deus. Aleluia, O segredo, Jesus. jovem, de uma vida de espiritualidade, de comunhão com Deus, é ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, é ser guiado por Ele. Andeis no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia. Aleluia. Louvado. Porque, irmão, não adianta curso, não adianta formação, não adianta conhecimento, não adianta religião. Eu fui evangelizar pessoas, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e conhece mesmo a letra fria da Bíblia. Conhece a letra fria. Sabe citar versículo, sabe citar capítulo, sabe dizer o verso, sabe dizer o livro, conhece a história dos personagens bíblicos, tudo direitinho, mas não conhece o Deus da Bíblia, não conhece o Espírito de Deus que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus, maravilha. Aleluia. Então o segredo é andar no Espírito. Aleluia. É ser guiado pelo Espírito. Paulo começa elencando, citando, no texto que nós lemos, ele diz, partindo do versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, e aí começa a citar as quais são: prostituição. A gente não pode viver de prostituição. Moralidade sexual, isso é prostituição. De qualquer que seja a forma. Isso não inclui só a prática, mas o prazer, o gostar também. E hoje, nos nossos dias, a prostituição ganhou um nível elevado de culto em filmes, em novelas, né? Às vezes alguém está assistindo novela, e aí a moça está se prostituindo com o rapaz, aí eles brigam, aí não estão mais juntos, aí tem que ir assistindo e torcendo, tomara que eles se juntem de novo para se prostituir, porque não são casados. Prostituição que está sendo ensinada em nossas televisões. Temos que ter cuidado com a prostituição, esta imoralidade sexual de todas as formas, pornografias, jovens, senhores, e não só para jovens. Olha, irmão, estava lá em São João do Caru, os irmãos sabem, né? Pastor é pastor em todo lugar, não tem negócio disso não. Estava lá no hotel, quando uma irmã começou a conversar comigo, uma senhora,
cabeça branca, bastante idade já, e aí falando do seu esposo, que tinha acabado de se reconciliar, já um senhor de muita idade, mas que estava viciado em imoralidade sexual. Não é só jovens, nós os homens e mulheres maduros que temos que ter cuidado com isso também. Temos que ter cuidado. As obras da carne são prostituição. Os nossos jovens, moços, rapazes, se guardem para honrar a Deus. Não se entregue à prostituição. Vocês têm o privilégio de se guardarem para Deus e honrarem a Deus, vindo diante do altar de Deus. Aleluia. Privilégio que muitos de nós aqui não tiveram, porque quando conheceram a Deus, já estavam na metade da vida para frente. Mas vocês, jovens, se guardem para honrar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, prostituição, impurezas de todas as espécies. Paulo fala aqui, ele começa entrando na área sexual: prostituição, impureza, lascívia, porque é a área que nós, seres humanos, somos mais delicados. É na área sexual que infelizmente muitos de nós fraquejam, caem, se deixam levar pelo pecado. É nesta área, e nós precisamos vigiar, precisamos ter alguns posicionamentos. Às vezes alguém me acha muito radical, mas não tem coisa melhor do que o cuidado. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, não ter muita intimidade. Homem com mulher tem que ter cuidado. Intimidade tem que ser da esposa com o esposo e do esposo com a esposa, mas amizade demais, foge. Não tenha na sua vida, não. Amizade demais de mulher com homem, de homem com mulher, isso não dá certo. Verdade. Nós temos que ter cuidado com as impurezas e nos guardar disso. Então, a impureza, pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, pensamentos, desejos, que nós temos que dominá-los. É só lembrar do que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Além de Jesus deitar com a mulher e comer carne com ela, mas eu não digo qualquer um que olhar para a mulher e no seu coração desejar, vai comer com ela. Temos que ter cuidado até com nossos pensamentos, entendeu? Que os teus pensamentos, irmão, sejam para a tua esposa. Que os teus pensamentos, irmã, sejam para o seu esposo. Jovem, que os teus pensamentos estejam guardados em Deus. Você não tem esposa e nem esposo. Pense em Deus. Ore a Deus. Quem é que já ora aí pela esposa? Quem é que já ora? Leva, se você ora, levante a mão, não tem nada, irmão. Está certo, está certo. Mas já ora mesmo. É isso aí. Os jovens têm que orar, as moças têm que orar, Senhor. Eu preciso de uma companheira. As moças, Senhor, eu preciso de um esposo. E eu não quero porcaria, não, Senhor, eu quero coisa boa.
Pode dizer assim para o Senhor que Ele vai entender. Quero coisa nova, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Deus só dá coisa nova aos seus filhos. Dai, Senhor. Então guarde os vossos pensamentos em Deus. Aleluia. Guarde ele da impureza. Mas sabe uma coisa, Jorge? Aí eu quero dizer a vocês, olha aqui para mim. É difícil guardar os pensamentos se você não guardar os seus olhos. Os olhos são as janelas da alma. Entra pelos olhos, chega na alma, chega na mente. Se não guardar os olhos da impureza, vai encher o coração. E sabe o que a Bíblia diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então guarde os teus olhos da impureza. Não é só na prática da imoralidade sexual, dos pensamentos, dos desejos. Ore, jejue, faça jejum e clame a Deus e peça a Deus maturidade espiritual e equilíbrio espiritual. Aleluia, Jesus. As obras da carne são prostituição, impureza, e a outra aí qual é, irmãos? Lascívia. É um pouco de pecados na área sexual. E esse aqui é interessante. Deixa eu perguntar para vocês, quem sabe o que é lascívia? Meu Deus, deveria saber. Mas eu estou aqui no pastor para ensinar muito todo mundo. Lascívia, lá vai a palavra, sensualidade. Não tem aquela roupa muito colada, muito apertada. Não tem aquela roupa que marca. Aquela roupa que tem um corte que vai até em cima. A saia deve até cumprir lá até em cima. E agora os rapazes, os homens, é umas calças coladas, como o seio. Ele parece que ele foi embalado a vácuo. Vocês sabem como é que você embalado a vácuo? Parece que ele passa óleo para poder vestir a calça. Então colada aquela aí apertada. O nome disso? Sensualidade. Entendeu? Não está só nas mulheres, não. Lascívia, sensualidade, é a pessoa seguir suas próprias paixões e mau desejo ao ponto de perder a vergonha e a decência. Nós temos que ter cuidado com o que nós vestimos, irmãos e irmãs. Quando você se vestir, se coloque diante do espelho e pergunte para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, estou descendo o Espírito Santo, eu estou te agradando. Aí a gente vai no status, aparelho celular, os irmãos, aí está lá a irmã, casada, mãe de 5 filhos, fazendo biquinho e mostrando as partes traseiras. Entendeu? Fazendo biquinho, entendeu? E mostrando as partes traseiras. Eu não estou dizendo aqui, eu estou com vergonha, mas eu tenho que dizer, eu vou fugir do texto. Isso é o que, pastor? Sensualidade. Lascívia. Entendeu? Roupas imorais, indecentes, sensuais. Roupas que deixam as irmãs praticamente vestidas. Eu conheci minha mãe, acho que eu tinha uns 5 anos, quando eu conheci 4 anos, eu conheci minha mãe. Conheci que eu falo de ter entendimento, né? E eu já conhecia a Dona Terezinha.
usando na água. E tem gente que sabe nem o que é isso, né, irmão? Ah, não é na água, é anágua. Anágua, né? Puxa. Porque tinha uma preocupação. Qual é a preocupação? Não mostrar nada marcando nada. Entendeu? Olha, irmãs, a Bíblia não quer que as irmãs não sejam femininas. Não confunda sensualidade com ser feminina. As mulheres têm um charme natural de mulher. Vou dizer a palavra bíblica, de fêmea mesmo. Nós somos machos, homens, e as mulheres têm um charme natural, está tudo certo. O que não pode é exagerar ao ponto de sensualizar e de chamar a atenção de outros homens. Então, lascívia, sensualidade, tenha cuidado, se vista bem, se cubra, até o ponto que você não esteja prejudicando nem você, nem o próximo, nem você e nem o próximo. Em que nós possamos manter a nossa decência. A decência que não vira o nosso vestir, não venha ferir a decência. E quando entrar no templo, não seja ferindo a consciência de ninguém. Em qualquer lugar. Olha, irmão, eu já tive lugares que na hora que foram me servir água eu tive que baixar a cabeça. Porque a irmã que foi servir água não tinha a menor condição de estar ali passeando. Não tinha a menor condição de se abaixar assim, aqui está do água. Meu Deus do céu. Eu baixei a minha cabeça aqui. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Nós não podemos entrar, porque a Bíblia, eu comecei dizendo, mostrei o texto, que quem dá as coisas para ti não é do reino de Deus. Eu não inventei isso, é a Bíblia. E o meu papel é apontar o caminho do céu. Eu não vou lá na sua casa, eu não vou com você na loja, eu não vou no seu guarda-roupa. Não vou. Agora o caminho eu estou te apontando. É a Bíblia que está dizendo. Sensualidade, lascívia. Nós temos que ter cuidado. Eu vou ficar só nessas três hoje, nessa área da sexualidade. Não vou avançar, eu tenho que avançar e eu pedir misericórdia da minha garganta também hoje. Na segunda-feira que vem a gente fala um pouco mais. Quero só recapitular o que eu falei hoje aqui. Obras da carne. E ele faz citação de algumas e diz que quem tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí aparece agora um monte de super crente, santo crente, uma santidade absurda, que até consegue ir para a praia de biquíni e não peca. Tem um monte de crente assim, entendeu? Que consegue estar na praia, nem por isso quer. E eu encontro a Bíblia falando aqui sobre sensualidade e dizendo que quem pratica não vai para o céu. E aí? Você fica com quem? Com o que eles dizem ou com o que a Bíblia diz? Você decide. Ontem eu preguei lá sobre dois caminhos. Estava o prefeito, o vice-prefeito, o secretariado todinho. Deus me deu uma graça lá na hora, irmão. Chega que eles nem piscavam. E Jesus arrancou 12 almas para o reino de Deus ontem à noite.
a mensagem entrou rasgando no coração. Chegou 2 senhores de idade, chorando, se ajoelhando. A escolha é nossa. Você vai ficar com o quê? Escolha. A Bíblia está dizendo: quem pratica essas coisas não tem parte no reino de Deus. Não sou eu que estou inventando. Isso aqui não é costume, é doutrina. Eu nem estou falando do tipo de roupa, eu estou falando de doutrina, sensualidade. Prostituição, impureza sexual, lascívia, são obras da carne. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que perguntar com o Espírito Santo. O texto diz que quem consegue viver em santidade é quem é guiado pelo Espírito Santo. Como é que eu faço, pastor? Consulte Ele. Às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã como se o Espírito Santo não tivesse em nosso meio, como se Ele não andasse conosco. E eu preguei aqui dizendo qual era a obra do Espírito Santo. Ele disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Se você perguntar para Ele, Ele vai te falar. Ele vai te responder. Mas sabe que muitos de nós gostam? E eu que vou perguntar, eu sei até que Ele vai responder. Isso não vai resolver o teu problema. Ouça os olhos do Espírito de Deus, que está querendo cada dia nos conduzir à santidade, na presença de Deus. Aleluia, Jesus, Santo Deus. Nós não podemos viver nas obras da carne. Não podemos viver nas obras da carne. Fiquemos em pé, vamos fazer uma oração.